Pessoal, eu sou o professor Robson Farias e nós vamos ter aqui uma pequena aula baseada no capítulo 5 do livro de Ciências. No caso, o capítulo 5, ele se encontra no módulo 2 e no caso nós estamos falando aqui do 8º ano do ensino fundamental, tá certo? O livro é o livro do Sistema Marista de Educação, né? No caso, a segunda edição, que foi publicada em 2024, tá certo? Algumas observações importantes, né? Bom, nós vamos utilizar a sequência de conteúdos da mesma forma que aparece no conteúdo do capítulo, tá certo? Mas nós vamos, é claro, selecionar, né, os aspectos principais ali, alguma figura, alguma tabela, em alguns casos um pouco mais de texto também. Mas, enfim, quem tem o livro vai poder acompanhar, né? Aliás, tem o próprio livro, né, para, enfim, acompanhar depois, estudar, etc. E se você, de repente, não tem esse livro, estuda por algum outro material, em alguma outra escola, quero crer que o que foi colocado, embora seja uma seleção, né, algumas tantas coisas foram excluídas, é claro, não teria sentido, né, colocar todas as partes do livro, seria um tanto despropositado, né? Mas, enfim, quero crer que você também, mesmo que não tenha o livro, consiga acompanhar. Né? Tá certo? Então, a sequência de conteúdos é aquela que aparece no livro. Nós aqui e ali acrescentamos algumas figuras que não aparecem no livro, né? São figuras que estão disponíveis aí gratuitamente na internet. E, é claro, vamos colocar a nossa própria, os nossos próprios comentários, digamos assim, em cima do conteúdo que está no livro, tá certo? Mas enfim, feito esses esclarecimentos, né? E sim, também não teremos, o capítulo contempla, né, vários exercícios, mas não faremos aqui nenhum deles. O propósito aqui da nossa aula realmente é cobrir, né, o conteúdo teórico do capítulo, de modo que não teremos, enfim, resolução de exercícios aqui nessa aula especificamente, tá certo? Mas enfim, comecemos então, né? Bom, o título do capítulo, né, é Energia para a Vida. Né? A grande temática do capítulo é energia, as várias formas de energia, como é que a energia pode ser obtida, a transformação de energia, né? Enfim, esse elemento central, essa informação central, né, fundamental, de que a energia não pode ser propriamente nem criada nem destruída, mas apenas transformada, né? Que a energia nunca é, é realmente eliminada de alguma forma, simplesmente que você tem a conversão de um tipo de energia em outro, né? Mas enfim, começa-se então tentando definir, né, algo tão difícil de se definir como seja energia, né? Mas o livro então define energia como a capacidade de realizar trabalho ou tarefa, né? Enfim, quando você tem algo, aspas, né, por assim dizer, que é capaz de realizar trabalho, né, imprimir movimento, por exemplo, ou, né, promover algum tipo de transformação, né, como acender uma lâmpada, fazer com que um eletrodoméstico funcione, enfim, né, a capacidade de realizar trabalho nesse sentido, né, cumprir algum tipo de tarefa, promover algum tipo de deslocamento, transformação, etc. Você diz então que você está lidando, grosso modo, com energia. E o livro então tenta exemplificar, né? A energia do sol e também do vento, né? Que ajuda aí a secar as roupas, a energia dos ventos que impulsiona as embarcações à vela, né? A energia da água que pode ser utilizada para, enfim, movimentar, né, fazer com que funcione essa espécie de pilão, né, um pouco antiga, né, chamada de monjolo, né? Enfim, a água enche aqui uma certa parte, né, promovendo a elevação, né, dessa peça aqui. Quando a água toda escorre, essa peça baixa, né, bate, né, no que está aqui dentro desse pilão, né, e esse processo, né, prossegue, né, essas sequências, né, em vez de você ter um pilão que é movido manualmente, né, alguém com a parte do pilão, né, tem pilão de tamanho maior, então aquele pilão pequenininho também, né, que a gente usa em casa para pilar, por exemplo, alho, né, e outras espécies aí que vão ser utilizadas no preparo do alimento, mas enfim, aqui é um pilão, né, que em vez de você ter uma pilagem manual, alguém movimentando, né, enfim, a parte ali do pilão, né, enfim, o pistilo, né? Seria o pistilo equivalente, se você pensar naquele almofariz com pistilo, ou grau com pistilo, né, do laboratório,
a haste, né, que você usa ali para promover a pilagem, a moagem, a trituração, né? Enfim, seria o equivalente ao pistilo. Mas enfim, nesse caso aqui, né, essa movimentação é feita utilizando a energia da água. Então é só para ilustrar o fato de que a energia, o uso da energia, das diversas formas de energia, é algo onipresente na nossa vida, né? Os nossos corpos estão produzindo energia o tempo todo, né? Transformando, por exemplo, a energia química do alimento, né, em energia necessária para manter o coração funcionando, manter a circulação do nosso sangue, manter a nossa respiração, energia necessária para os nossos movimentos, né? Energia necessária para manter a temperatura do nosso corpo, né? Enfim, apesar da temperatura do ambiente de repente aumentar ou diminuir, fazer calor ou fazer frio, a temperatura do nosso corpo se mantém aproximadamente constante aí na casa dos 37 graus Celsius, né? Esse é o fenômeno da chamada homeostase, mas enfim, o nosso corpo inclusive está o tempo todo processando alimentos para produzir energia, com o fito inclusive de manter, né, a temperatura corporal constante. Mas vamos lá. Bom, e aqui então tenta se ilustrar, né, estabelecer aí um pequeno esboço histórico e tal, né, do uso das fontes de energia através da história da humanidade, né? Enfim, e se usa, por exemplo, o arado aqui, né, como, né, um utensílio utilizado desde a antiguidade. Você tem aqui uma gravura aí de algum monumento lá do Antigo Egito, e aqui uma gravura já da Idade Média, né? Enfim, em que você usa, por exemplo, a tração animal, né? A energia que os animais possuíam nos seus corpos, que possivelmente veio aí dos alimentos, né? E a energia deles então é utilizada para movimentar um arado, né? Já aqui na Idade Média, um arado inclusive com rodas, etc. O modelo egípcio era diferente, né? Mas enfim, você então tem o uso da energia para sulcar a terra e aí facilitar, por exemplo, a agricultura, né? Mas enfim, de novo, né, é só para ilustrar o fato de que ao longo da história, né, isso desde os primórdios até hoje em dia, né, a humanidade tem simplesmente se utilizado das diferentes fontes e das diferentes formas de energia que existem no planeta, aprendendo pouco a pouco a como dominar essas energias, por exemplo, né? Aprendendo aí a tear fogo em algo, né? A produzir o fogo, o domínio, né, de como produzir fogo foi um momento fundamental na história da humanidade, né? Enfim, então, desde o tempo das cavernas, né, ou antes até, enfim, né, a humanidade então lida o tempo todo com formas de energia e tenta domar, né, essas formas de energia, manipulá-las, convertê-las uma na outra em seu benefício. Como no caso aqui, por exemplo, né, da aragem da terra para fins da agricultura. Bom, e aí menciona-se um momento muito importante, né, em que o uso da energia foi realmente um fator motivador, né, de grande transformação social, quando ocorreu a chamada Revolução Industrial, né, aí por meados mais ou menos do século XVIII, né, por volta de 1760 na Inglaterra, né? Então você tem dois momentos aí, né, em torno de 1760 e depois em torno de 1850, 1870, né? Já nessa época prevaleceu o uso do ferro como matéria-prima, né, como fonte de energia, né, no primeiro período, né, 1760. Carvão, inclusive, né, que até hoje é utilizado como fonte de energia, a gente vai comentar mais adiante, inclusive, né? Mas, enfim, nesse primeiro período aí da Revolução Industrial, em meados ali do século XVIII, né, mais ou menos, 1760, o carvão, por exemplo, foi muito utilizado como fonte de energia, né? Já no período aí entre 1850 e 1870, né, e até aí o início da Primeira Guerra Mundial, né, em 1914, a matéria-prima predominante já passou a ser o aço, né, e passou a haver também o uso aí da energia elétrica, uma vez que nesse momento você já tinha aí metodologias, enfim, adequados para o fornecimento regular, constante, né, confiável de energia elétrica. Perfeito? Mas enfim, né, é inevitável, né, que haja uma estreita relação, correlação entre o uso das diferentes formas de energia e os diferentes momentos, né, da evolução histórica, social, enfim, antropológica e da humanidade. Bom, carvão mineral, né, como matéria-prima e combustível.
Existem dois tipos de carvão, essencialmente, o carvão vegetal e o carvão mineral, né? Sim, aí, em alguns desses slides tem uma fração relativamente grande de texto, né? A gente não vai ficar aqui durante a aula, evidentemente, lendo o texto, mas você pode parar aqui, né, o vídeo e ler com calma, né, tudo que está escrito, vale a pena, são fragmentos, né, aí do próprio livro que vão ajudar a dar um pouco mais de coesão e coerência, talvez, né, a sequência lógica aqui do conteúdo, tá certo? Mas enfim, você tem essencialmente dois tipos de carvão, o vegetal e o mineral, né? O vegetal é obtido pela carbonização da madeira. O carvão vegetal já estamos muito acostumados com ele, né? Algumas pessoas chegaram em alguma época realmente a cozinhar, né? Num fogão a carvão, por exemplo, ou no mínimo, né? As pessoas já conhecem ali daquele famoso churrasco do fim de semana, né? Em que você vai até o supermercado e compra lá um saco, dois de carvão. Aquele carvão é o carvão vegetal, né? Bom, e ele é obtido então por carbonização da madeira, né? Inclusive em certas localidades onde aquilo é produzido termina sendo um problema ambiental, né? Muitas árvores são derrubadas para essa produção, muita fuligem é liberada ali naqueles fornos construídos para carbonizar a madeira, né? Há a questão da poluição, até algum tempo atrás havia a questão também de trabalho infantil nesses locais, enfim, né? Não estou dizendo que o carvão que você comprou aí no seu supermercado eventualmente foi produzido dessa maneira, mas esse tipo de coisa ainda existe e acontece até hoje, né? Já o chamado carvão mineral, bom, o próprio nome mineral, bom, mineral, minério, vem do fundo da terra, tem a ver com a geologia, é por aí, né? Bom, o carvão mineral é formado pela decomposição da matéria orgânica acumulada no interior da terra ao longo de milhões de anos, etc, né? Então, por isso é considerado um combustível fóssil. Veja que, digamos, né, o arcabouço explicativo, né, para a formação de como é que se forma o carvão mineral é o mesmo utilizado para explicar a formação do petróleo, né? Mas enfim, carvão mineral, sua formação acontece, né, em camadas aí profundas da Terra, em condições de elevada pressão e temperatura, ao longo de milhões de anos, etc. Aquele mesmo arcabouço teórico utilizado para explicar a formação do petróleo. E por isso, então, ele é considerado um combustível fóssil, né? Então, o carvão vegetal não é um combustível fóssil, mas o carvão mineral, sim, é um combustível fóssil. Uma informação trazida aqui, que não aparece no livro, o Brasil possui apenas 1% das reservas mundiais de carvão mineral, né? Isso já nos faz perceber que, por exemplo, de um ponto de vista estratégico, né, para o Brasil, por exemplo, investir no uso maciço do carvão mineral como uma fonte de energia, né, e ter, por exemplo, todo um conjunto de plantas industriais, não é o nosso caso, não temos, mas enfim, né, o país, por exemplo, quisesse investir em plantas industriais baseadas, né, no uso do carvão mineral, isso seria, por certo, uma má escolha, né, a não ser que ele quisesse realmente importar quantidades enormes de carvão mineral, porque do ponto de vista das suas próprias reservas, e o fato da reserva existir não quer dizer que ela é facilmente acessível ou que extrair é economicamente viável, né? Ainda há que se levar isso em conta, mas enfim, fato é que em termos de percentual do mundo, o Brasil possui apenas 1%, né, dessas reservas minerais de carvão, né? E aqui nós temos uma imagem aí da internet também, né? Amostras aqui de carvão mineral, o próprio aspecto, né, a gente consegue ver talvez aqui na imagem, não sei se no vídeo vai ficar tão bom, mas na foto pelo menos aqui se consegue perceber, né, um tom algo abrilhantado, né, enfim, lembra realmente algo mineral, né, não tem aquela cor opaca, né, daquele carvão vegetal que a gente compra no supermercado. Bom, essa figura aqui do lado esquerdo, ela aparece no livro, né? Uma representação da formação do carvão mineral e suas camadas, né? É claro que quanto mais profunda a camada, né, há maiores pressões, né? Aquela matriz vegetal que deu origem depois a esse carvão mineral, né? Aquela matéria orgânica, né, que terminou aí se fossilizando e dando origem ao carvão mineral. Quanto mais profundo, né, na Terra está, quanto mais profunda a camada, quanto mais profundo na Terra estavam esses resíduos, né, maiores as pressões às quais eles foram submetidos. Então, de baixo para cima, no sentido de camadas mais profundas para camadas mais superficiais da Terra, né,
o carvão mineral pode ser do tipo antracito, hulha, lignito ou turfa, né? E aí nós trouxemos aqui do lado direito uma figura aí da internet, né? A resolução não ficou muito boa, mas dá para ver bem as imagens e mesmo os nomes, né? Então na mesma sequência aqui da figura, né? Antracito, lignito, hulha e turfa. Conforme a gente pode perceber, dos quatro aqui, né, das quatro amostras, a amostra de antracito é realmente aquela que tem um aspecto mais de mineral, né? Aquela coisa de uma pedra meio brilhosa, qualquer coisa assim, né? É como se você tivesse pego uma rocha, um minério qualquer e tal, né? O que é compatível com o fato de que o antracito, né, é obtido justamente aí, é extraído, né, e foi formado nas camadas mais profundas. Já a turfa, né, que está aqui mais próximo da superfície, né, já tem esse aspecto algo mais, digamos assim, né, esfarelado, lembra mais simplesmente um pedaço de árvore apodrecido, em decomposição, né? Então, até mesmo no seu aspecto, a gente consegue diferenciar realmente aquela amostra de carvão, né, obtida em camadas mais profundas. Bom, aqui nós temos informações, né, e também esse gráfico, que não aparecem no livro, mas que são boas complementações para as informações apresentadas. Então vamos lá. Os Estados Unidos são um dos maiores produtores de carvão mineral do mundo, mas têm tomado medidas para reduzir a sua utilização. Se tem tomado medidas, isso eu não sei se é muito verdadeiro, né? Mas realmente é um dos principais produtores de carvão mineral do mundo, né? E o gráfico aqui ilustra isso, né? A porcentagem em relação à produção mundial, né, no eixo Y, e aqui no eixo X, né, na horizontal, os países. A China, 23,8, Estados Unidos, 20, Alemanha, 8,2, bem abaixo, né? Então perceba-se que China e Estados Unidos são os maiores produtores barra consumidores mundiais, né, de carvão mineral. Estados Unidos estando bastante próximo da China e estando bastante à frente, né, do terceiro colocado, que é a Alemanha, né, e aí mais países na sequência. Mas o que acontece então? Nenhum país vai dispensar fontes de energia, sobretudo se elas forem relativamente baratas, sobretudo se elas estiverem no seu próprio território, né? Fizerem parte das suas próprias reservas, né? Então, a despeito de todo um discurso ambiental, que é preciso queimar menos combustíveis fósseis, porque a poluição e o efeito estufa e o aquecimento global e essa coisa toda, fato é que, bom, primeiro a China, na verdade, não está nem aí para essa coisa toda, né? Mas mesmo os Estados Unidos, né, que lideram as nações, junto com nações da Europa aí, né, os Estados Unidos que estão entre as nações que lideram todo esse discurso ambientalista e querem inclusive impor restrições, muitas vezes aos países do chamado terceiro mundo, etc., com relação à poluição, essa coisa toda. Os Estados Unidos está aí, né, em segundo colocado, muito próximo da China, como um dos principais produtores mundiais, né, produtores e consumidores, né, de carvão mineral. Tá certo? O fato é que nenhum país vai dispensar uma fonte de energia que tenha em seu território que seja relativamente barata. Algumas outras informações aqui que vale a pena mencionar, né? Bom, em 2022, a quantidade de carvão queimado nos Estados Unidos foi menos do que metade do que em 2008. Né? Então, ok, né? Estaria de acordo com aquele fato que eles querem diminuir, etc. e tal. Mas essas reservas estão lá. Se em algum momento for preciso queimar, eles queimarão. Né? Veja-se, por exemplo, o caso recente agora da Alemanha, que por conta de todo, né, um discurso ambiental, etc., ao longo dos anos foi desativando suas energias, perdão, foi desativando suas usinas, né, termonucleares, e agora por conta, né, em 2022 aí da invasão da Ucrânia pela Rússia, etc., né, enfim, eles pararam de comprar o gás russo e aí enfrentaram muitas dificuldades no inverno, né, porque não tinham gás natural para comprar da Rússia e também estavam aí com as suas fontes próprias de energia comprometidas, visto que eles houveram desativado, né, haviam desativado, melhor dizendo, quase que a totalidade, se não a totalidade, mas quase a totalidade, pelo menos, das suas usinas nucleares. Né? Então, o discurso é bonito, mas ficar sem energia é bem complicado. Né? Mas, enfim, tem outras informações aqui, vou deixar para vocês lerem, não vou ficar lendo os slides, você pode parar o vídeo e assistir. Né? E ler aqui, né? Mas enfim, uma última informação que vale a pena mencionar. O carvão, o petróleo e o gás natural
Perceba que carvão, petróleo, gás natural, é tudo combustível fóssil, né? São responsáveis por suprir cerca de 85% das necessidades energéticas dos Estados Unidos. Carvão, né, mineral nesse caso, petróleo, gás natural, três combustíveis fósseis, né, suprem cerca de 85%, né, das necessidades de energia dos Estados Unidos. Então perceba que o discurso é uma coisa, a prática é outra, e quem tem fonte de energia não vai deixar de usá-las, né? Enfim, essa é uma questão importante também, né, a ser comentada, explorada. O livro não faz muita menção a esse tipo de coisa, mas enfim, é um livro para o oitavo ano, né? Essa é uma discussão talvez mais apropriada até para o ensino médio, mas enfim, entendo que nesse momento, mesmo os alunos do oitavo ano merecem, né, ainda que de passagem, ter os olhos abertos para esse tipo de complexidade, né, da questão energética, tá certo? Vamos em frente então. Bom, impactos ambientais do uso do carvão mineral, né? Inevitavelmente. Bom, você libera dióxido de carbono, CO2, né? Que é um gás chamado efeito estufa, aquecimento global, etc. e tal, né? Você libera dióxido de enxofre, SO2, né? Que reagindo aí com o vapor d'água presente no ar pode formar, enfim, ácido sulfúrico, né? A partir do SO2 você forma SO3, vai terminar formando ácido sulfúrico, contribuindo aí para a chamada chuva ácida, né? Bom, estima-se que o carvão mineral seja responsável por cerca de 30% do total de emissões de CO2. No que diz respeito a emissões de CO2, veja bem, China e Estados Unidos são os principais produtores / consumidores de carvão mineral. E estima-se que o carvão mineral seja responsável por cerca de 30% do total das emissões de CO2. Né? E ainda tem as emissões, é claro, do queima dos combustíveis fósseis, etc. E tal, né? Mas, enfim, só por isso, né, já fica bastante claro que entre os maiores emissores mundiais de CO2, com certeza estão a China e os Estados Unidos. Né? Não está o Brasil, não estão outros países aí da América do Sul. Né? Então, toda aquela pressão que muitas vezes Estados Unidos e Europa fazem, né, sobre o Brasil, com relação à poluição, etc., é no mínimo uma grande hipocrisia. Né? Mas, enfim, prossigamos. Bom, o uso do petróleo como matéria-prima e combustível. E aqui nós temos, né, uma representação aí artística, esquemática, enfim, né, do processo de destilação fracionada, né? Destilação fracionada, no seu conteúdo de química você vai estudar com certeza e vai saber do que se trata, mas enfim, do petróleo então, né? Você tira aí o piche para a produção de asfalto, parafina, da qual se produz velas, por exemplo, óleo lubrificante, óleo diesel, que é combustível, né? Querosene, que é utilizado, por exemplo, né, dentre outros usos aí como combustível na aviação, nafta, gasolina e o chamado gás liquefeito de petróleo, né, GLP. Enfim, e lembrar que nós temos nas jazidas aí de petróleo, nós temos também a presença de gás natural, né, cujo principal componente é o metano, né, CH4. Bom, mas detalhe, quando se fala em petróleo, normalmente se pensa em gasolina, óleo diesel, combustível, não sei o que, perfeito, e isso está certo. Né? Mas nós colocamos aqui do lado uma figura da internet, na parte superior direita aqui, para ilustrar o seguinte fato, né? O uso como combustível está longe de ser o único, ou talvez nem chegue a ser, num certo sentido, nem mesmo o mais importante o uso do petróleo. Por quê? Do petróleo você retira, por assim dizer, extrai uma série de compostos que são utilizados na chamada indústria petroquímica, né? Indústria petroquímica. Você produz então uma série de polímeros, né? Você pode, inclusive, determinados compostos são utilizados na indústria farmacêutica e por aí vai. Então, na verdade, os usos do petróleo vão muito além, né, do emprego dos seus derivados para fins de propulsão, né, como combustível em veículos movidos a motores a combustão. Né? Então, a indústria, né, petrolífera envolve também, né, roupas, cosméticos, plásticos em geral, que, enfim, né, tem aplicação nos mais variados setores, medicamentos e por aí vai. Né? Vale a pena você fazer uma pesquisa depois, talvez, aí na internet, em alguma enciclopédia, se for o caso, enfim, os usos, né, do petróleo nessas outras áreas em setores. Né? É uma indústria bastante rica. Então é utilizado como combustível, seus derivados, mas também, enfim, entra aí, né, várias das substâncias que dele são extraídas, são utilizadas como matéria-prima numa série de outras indústrias, né,
não apenas aí, né, enfim, na indústria dos combustíveis. Bom, aqui para fins de comparação, o que nós temos aqui é um dado da internet, também isso não aparece no livro, tá certo? É a matriz elétrica brasileira. Mais para adiante, nós vamos falar na matriz energética, né, como um todo, trazer uma figura do próprio livro, né, no qual se fala na matriz energética, e aí comparar especificamente só com a matriz elétrica. Né? Mas, enfim, em se tratando apenas de energia elétrica, não é toda a matriz energética. O que é matriz energética? Né? É o somatório, digamos assim, de todos os tipos e fontes de energia que um determinado país utiliza. E é claro que você pode também considerar isso em escala mundial. Né? Tá certo? Então, matriz energética é o somatório, né, de todos os tipos e fontes de energia utilizadas pelo país. No caso aqui, esse gráfico de pizza, como chama, né? Não está tratando da matriz energética brasileira na sua, digamos, totalidade. Estamos falando apenas da matriz elétrica. No que diz a matriz elétrica, né? E os dados aqui são de 2021, e esses dados estatísticos que aparecem nos livros, etc., aí podem flutuar um pouquinho, tem uma pequena diferença numérica, né? Claro, tem que ver a qual ano se refere o dado, né? De qual fonte ele foi obtido, pode ter alguma discrepância, mas em linhas gerais, né? Ainda que um número ou outro varie, flutue, as conclusões gerais permanecem as mesmas, de forma tal que qualquer discussão nesse sentido é válida. Né? Mas vamos lá. No que diz respeito apenas à matriz elétrica e não à totalidade da matriz energética. Né? No caso, as fontes de energia a partir das quais a energia elétrica é obtida. Né? E no caso, estamos falando aqui do Brasil, e não do mundo como na totalidade, né? Apenas do Brasil. E no caso, então, as fontes de energia que são utilizadas para obtenção de energia elétrica apenas. Né? A hidráulica, né? As nossas usinas hidroelétricas, 56,8% é mais da metade. Né? Biomassa, né? Queima aí de biomassa, enfim, lenha, como seja e tal, 8,2%. Eólica, né? Energia do vento, já é 10,6%. Já era, né, em 2021. Solar, 2,5%. Gás natural, né? Que é obtido aí também nas jazidas de petróleo e tal, enfim, essencialmente metano, né? CH4, a fórmula molecular. Um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio, 12,8%. Derivados do petróleo, né? E aí, enfim, óleo diesel, etc., vai ser queimado, por exemplo, nas usinas termoelétricas, né? 3%. Né? Carvão e derivados, 3,9%. E a energia nuclear, né? As usinas de Angra 1 e 2, lá no Rio e tal, 2,2%. Então perceba-se que do ponto de vista, né, da obtenção de energia elétrica a partir de determinadas fontes primárias, digamos assim, de energia, a matriz elétrica brasileira é uma matriz muito limpa, né? Mais da metade da nossa energia elétrica vem das hidroelétricas, né? 8,2% da queima de biomassa, né? Enfim, por exemplo, ficando aqui com carvão e derivados, né? 3,9%, 4% aproximadamente, muito abaixo, por exemplo, né, do que você vai ter com certeza na matriz energética aí da China, por exemplo, e de outros países. Né? Então, de novo, né, todo aquele discurso internacional ambiental contra o Brasil não passa em grande parte das vezes por hipocrisia. Né? Bom, maiores reservas provadas, né, comprovadas de petróleo, já que estamos falando de petróleo, fonte de energia, etc. Essa figura aqui não aparece no livro também, tá certo? Essa é uma figura que foi atualizada até julho de 2021, né? E é do Instituto Brasileiro de Petróleo, enfim, uma fonte confiável. Né? E petróleo, então, como nós vimos, né, além de ter todo um conjunto de derivados, né, que são utilizados como combustível, entra inclusive, né, enfim, é componente fundamental, por óbvio, da chamada indústria petroquímica, né, que vai incluir aí produção de tecidos sintéticos, polímeros, né, plásticos diversos, vai entrar na indústria de medicamentos, inclusive. Né? Enfim, então, ter petróleo é uma coisa muito importante, apesar de todo esse discurso, né, para se diminuir o uso de combustíveis fósseis e por aí vai. Né? A importância do petróleo vai além, né, do seu uso como combustível. Mas muitas pessoas não sabem disso. Né? Quando a gente pensa em petróleo, reservas, maiores reservas do mundo, a gente pensa geralmente em países árabes. Né? E a Arábia Saudita realmente é a segunda maior reserva mundial de petróleo. Mas a maior de todas é a da Venezuela. Né? A Venezuela, presentemente tão conturbada, né,
inclusive com essa última fraude eleitoral que aconteceu lá, né, na eleição mais recente, tá certo? Então aqui nós temos, né, valores aqui em bilhão de barris, né? Então, no caso da Venezuela, 303,8 seriam 303,8 bilhões de barris de petróleo. Arábia Saudita, 297,5 bilhões e assim por diante. Percebam que o Brasil, né, está em 16º lugar em reservas com 11,9, né, bilhões. Perfeito? Então, essa aqui estreita relação, não existe uma estreita relação não apenas entre, né, a evolução social, né, a questão da industrialização, etc., todo um conjunto de consequências sociológicas, antropológicas, etc. Mas certamente há seríssimas questões de ordem geopolítica, né, no que diz respeito aí às fontes de energia, né, o acesso a essas fontes e a sua utilização, né? Enfim. E aqui nós temos então as reservas mundiais totais, né, em bilhões de barril, agora expresso aqui como porcentagem, né? Tá certo? Expresso como porcentagem. Venezuela 18%, Arábia Saudita 17% e por aí vai, né? Iraque 8%, Estados Unidos 4%, um conjunto de vários outros países aqui, 16%, mas enfim, né? E o Brasil com apenas 1%, né? Então nós temos cerca de 1% das fontes de carvão, das reservas de carvão mineral, cerca de 1% das reservas mundiais de petróleo, né? Perceba que no que diz respeito a combustível fóssil, né, nós não somos assim um país propriamente muito abundante, né? Mas enfim, não por acaso, né, na nossa matriz elétrica, a componente hidrelétrica é a fundamental, tá certo? Mas enfim, dê uma pare, né? Dê um stop aí no vídeo, né? Considere aqui esses dados com mais cuidado, vale a pena, por certo, aí uma análise, né? Tá certo? Mas enfim, percebamos que em termos de reserva de combustíveis fósseis nós estamos bastante atrás, né, em relação a outros países. E a questão toda é, num futuro, né, de médio, de longo e longuíssimo prazo, né, como que a geopolítica do mundo vai se posicionar no que diz respeito, né, ao acesso às várias fontes de energia, tá certo? Mas enfim, Venezuela, principal reserva mundial, maior reserva mundial de petróleo, Brasil apenas o 16º colocado. Mas enfim, eu vou parar por aqui para nós continuarmos depois a nossa aula. Numa sequência, já estamos aqui com 32 minutos, né? Vou parar aqui e vamos ter um outro vídeo para dar sequência à aula, tá certo? Até daqui a pouco.